já liberou no mundo espiritual. Aleluia. Mas você precisa acreditar para trazer à tona aquilo que já foi realizado por Deus. Efésios, no capítulo 1, não é isso Deus? Versículo 34, se não me engano, Paulo diz assim, que Deus já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos em Cristo Jesus nas regiões celestiais. Então Deus já te abençoou, já te abençoou com todas as bênçãos. Só que todas as bênçãos que já são minha e sua estão nas regiões celestiais. Nós precisamos entrar lá para tomar posse daquilo que já é meu, daquilo que já é teu. Deus já nos abençoou em Cristo Jesus com todas as bênçãos nas regiões celestiais. Então, quando nós falamos de cura, nós falamos de algo sobrenatural. Abra no capítulo 3 de Atos. Pode ser no capítulo 3 do livro de Atos. Vamos compartilhar algo da palavra do Senhor aqui brevemente. Para que nós possamos ter base naquilo que nós já recebemos. Abra sua Bíblia para você ter base daquilo que Deus já está fazendo. Bem? Atos capítulo 3. Versículo 1. Vai falar da captura de um homem aleijado. Um homem coxo. Atos 3, versículo 1 em diante. Quem achou, diga amém. E Pedro e João subiu juntos ao templo à hora da oração, a hora nona. E era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham a porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam no templo. O qual, vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, ficando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse: Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando pela mão direita, o levantou. E logo os seus pés e artelhos se firmaram. E saltando ele pôs-se em pé e andou, e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. E todo o povo viu andar e louvar a Deus. E conheciam, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta do templo. E ficaram cheios de paz e assombro pelo que lhe acontecera. Aí pula para o capítulo 4, lá no versículo 10. Pula o capítulo 4, versículo 10. Seja conhecido de vós, todos, e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificaste e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Amém. Irmãos, especificamente este versículo 10 aqui do capítulo 4. Paulo está enfatizando que o que aconteceu na porta do templo, chamado Formosa, o milagre que aconteceu na porta do templo, com aquele homem que era coxo, ele enfatiza que
Isso só aconteceu tendo por fonte o nome soberano de Jesus Cristo, o Nazareno. Então a fonte do milagre é o nome de Jesus. A fonte do milagre é o nome de Jesus. Escute. Quando Jesus morre e ao terceiro dia ele ressuscita, depois que Jesus ressuscita, ele aparece a muitas testemunhas. Pesquisando a sua Bíblia, você vai ver isso. E ao aparecer, Jesus vai deixar bem claro para eles: ó, vocês vão receber um outro ajudador. Não ficarão só. Eu vou para o Pai, mas não vos deixarei sozinho. Permaneçam reunidos em Jerusalém, até que logo sejam revestidos de poder. No capítulo 2 de Atos, a igreja, os discípulos estão reunidos em um lugar semelhante a este aqui, perseverando em oração. Porque Jesus ordenou isso. Perseverem em oração. E permaneçam juntos até que o alto venha sobre vós. E no capítulo 2 de Atos, Deus vai dizer, quando Lucas vai escrever o livro de Atos, ele vai descrever o livro e dizer o seguinte: que se ouviu um som, na medida que eles estavam orando naquele lugar, se ouviu um som de um vento, mas não é um vento simples, qualquer, como um vento que faz esse ventilador, mas um vento veemente e impetuoso, Lucas diz. Um vento forte. Só que não foi um vento, foi um som como de um vento, naquele lugar de oração. E quando isso aconteceu, foram vistas sobre a cabeça daquelas pessoas que estavam orando naquele lugar, fogo, como tochas de fogo sobre a cabeça daquelas pessoas que estavam orando ali. E aquelas pessoas foram dotadas de uma capacidade, neste momento, de falar em outras línguas. Ao ponto que, por ser um dia de Pentecostes em Jerusalém, ao se comemorar este dia, os judeus se reuniam, então havia muitos viajantes naquele lugar, naquela cidade, que falavam em outras línguas, em outros idiomas, e essas pessoas testemunharam o seguinte: estes homens galileus, estes homens que estão aí, estão falando em outras línguas, a qual nós, que conhecemos outros idiomas, estamos entendendo. Eles estão falando coisas grandes da parte de Deus. Então eles foram dotados de dom de línguas, como um sinal do batismo com fogo, com o Espírito Santo que estava acontecendo naquele lugar. E ao acontecer este sinal, as pessoas que ficaram pasmadas testemunharam aquela manifestação sobrenatural. Elas ficaram sem entender. Pedro vai se levantar no meio da igreja para poder explicar o que estava acontecendo ali, e tomando da oportunidade, pregar a Cristo para todas aquelas pessoas. E Pedro, ele é alguém que está caminhando com Jesus por um período de 3 anos e alguns meses, e está aprendendo ao caminhar com Jesus. Mas Pedro é alguém que, quando Jesus ele é tomado por soldados do monte, ao ser traído por Judas, Pedro é alguém que vai desembanhar a espada e atacar um dos soldados que ali estavam para prender Jesus. Ou seja, Pedro é alguém extremamente raivoso, irado, intenso. Pedro é alguém extremamente impulsivo, alguém que age, faz para depois pensar no que fez, para depois calcular alguma coisa. E esta é a personalidade de Pedro. Esta é a característica de Pedro. Você não vai ver durante esses 3 anos e meio caminhando com Jesus, Pedro dando aulas, Pedro pregando e alguém sendo
convertido ao Evangelho através da mensagem de Pedro, ainda que ele tenha pregado. Mas Pedro é alguém que está andando do lado de Jesus, mas de certo ponto está dando trabalho para Jesus. Porque Jesus está dando trabalho para doutrinar e para ensinar diante da personalidade característica que Pedro tem. Diferentemente de João, que era aquele que inclinava sobre os feitos de Jesus, era o discípulo amado, a qual Jesus tinha mais intimidade com todos os outros 11, Pedro é alguém que dava um pouco mais de trabalho para Jesus. Porque neste cenário de Jesus ele vai ser preso, quando Judas o trai lá no monte, Pedro vai atacar os soldados e Jesus vai corrigir Pedro, não é por espada, não é pela espada. Só que depois de Atos capítulo 2, aonde o Espírito Santo vem, se cumpre a promessa de Jesus, ele veio. E quando ele vem, ele batiza aquela galera que está reunida ali, orando, buscando, insistindo. É uma galera que não desiste, está insistindo ali. Quando essas pessoas são batizadas pelo Espírito, e Pedro é um deles, agora batizado pelo Espírito, pelo fogo do Espírito Santo de Deus, Pedro vai se levantar no meio dessa multidão, e agora Pedro não vai desembanhar a espada para tentar agredir ninguém, não, agora é diferente. Pedro está diferente. Agora Pedro vai falar das maravilhas de Jesus, das maravilhas do Evangelho que Jesus pregou, das maravilhas do reino de Deus. E Pedro vai pregar de uma maneira tão significativa, tão intensa, tão especial, que o texto vai dizer que naquela mensagem que ele pregou, cerca de 3.000 almas, 3.000 homens que estavam reunidos ali ouvindo Pedro explicar o cenário, vão se converter ao Evangelho, vão aceitar a Jesus. 3.000 almas em uma pregação, em um sermão, depois que Pedro batizou o seu coração na chama do Espírito Santo. Depois que Pedro foi completo pelo Espírito de Deus. Isso aqui nos ensina que não importa as minhas características, não importa a minha personalidade, não importa a medida da força do meu braço, não importa quem eu sou. O diferencial em mim não é a respeito daquilo que eu sou capaz de fazer, mas é a respeito daquilo que Deus pode fazer através de mim. E Pedro é testemunha disso, porque quando ele é batizado pelo Espírito Santo, em um único sermão, que o cara que puxava a espada para dar em soldado, agora quase 3.000 homens estão chorando diante de uma mensagem. Quase 3.000 homens estão dizendo: eu quero esse Cristo, eu quero aceitar este Cristo, eu quero aceitar este Evangelho para a minha vida, eu quero ser transformado por isso, eu quero isso na minha vida também. Olha como é contagioso. Quando um homem fervoroso, quando um homem que carrega a presença do Espírito Santo de Deus abre a boca, olha como é fervoroso, olha como o ambiente muda, olha o poder de transformação que há, não na capacidade do homem, mas na presença do Espírito Santo de Deus. E aqui, no capítulo 2 de Atos, estes homens foram batizados no Espírito. E aí eles saem dali cheios do Espírito Santo de Deus. E no texto que nós lemos, para Pedro e João, eles dizem um para o outro assim, ó: vamos para o templo, vamos orar. Porque quem está cheio do Espírito Santo, quando acaba a reunião, ele não acaba o seu fervor. Quando acaba a reunião, ele não acaba a sua motivação. Quem é cheio do Espírito Santo, quando acaba o culto, ele quer mais, ele é insaciável. Ele não se sacia apenas com 2 horas de reunião dentro de uma alvenaria. Ele não se sacia apenas com 2 horas de louvor, com 2 horas de reunião, ele quer mais. Então é o que está acontecendo aqui. Pedro e João estão dizendo um para o outro: vamos buscar, vamos orar, vamos ao templo. Nós vemos, quando Pedro com João, eles vão adentrar ao templo, à porta do templo está um homem, coxo, desde o ventre da sua mãe.
camarada que nunca andou com as suas pernas, que todos os dias era posto por alguém naquele lugar para pedir esmolas ali. E quando Pedro e João eles vão passar por este homem aleijado, este homem ele vai pedir esmola para Pedro e João. E o texto diz que Pedro com João vai dizer uma palavra para este homem. E fitando os olhos dele, Pedro com João disse: olhem para nós. Isso aqui nos diz que este homem está em uma postura baixa, pois era coxo, com as mãos estendidas talvez, porque pedia, mas a sua cabeça estava prostrada, porque Pedro ele tem que dizer para ele: olha para nós, levanta a cabeça, olha para nós. E o texto diz que este homem, no versículo 5, ele levanta a sua cabeça e olha para eles, esperando receber alguma coisa. E eu te pergunto, irmã, alguém que está sendo colocado em um lugar para pedir esmola todos os dias, e está recebendo dinheiro, por quê? Porque ele é colocado ali todos os dias. Quando o negócio está dando certo, ninguém para. Então, se está dando certo, se eles estão continuando ali, é porque está dando certo. Este homem que olha para Pedro com João, esperando alguma coisa, eu entendo que a única expectativa que ele teria naquele momento era de receber alguma quantia em dinheiro, que é algo que ele foi colocado ali para receber, uma esmola. Então, quando ele olha para Pedro e para João, esperando receber alguma coisa, este homem está esperando receber dinheiro. Aí Pedro fez questão de parar, fez questão de olhar para o coxo, fez questão de falar com o coxo e dizer para ele: olha para mim. Quando o coxo olha, esperando receber alguma coisa, que o texto não diz, mas eu acredito que ele espera receber o quê? Dinheiro. Pedro diz o seguinte para ele: ouro nem prata eu tenho. Você imagina a frustração desse cara. Você imagina a frustração e a cara desse coxo. Porque alguém está parado ali. E quando Pedro com João está passando, faz questão de parar onde o coxo está. Faz questão de falar com o coxo. E manda o coxo olhar para ele. A expectativa do coxo é o quê? Vou receber alguma coisa. Vou receber uma esmola. Vou receber dinheiro. Aí Pedro olha para ele assim e diz: eu não tenho dinheiro. Eu estou liso. Pedro diz para ele: eu estou liso, meu filho. Você imagina se esse homem não ficou triste? O texto não diz, mas eu acredito que ele ficou com raiva. Eu acredito que ele ficou com raiva. Porque era tudo que ele queria. Era tudo que ele esperava. Ele só era colocado naquele lugar ali para receber esmola. Entenda isso. Este homem não era posto ali todos os dias para receber uma cura. Ele era posto todos os dias ali naquele lugar para receber esmola. Ele era posto naquele lugar para receber dinheiro. Aí Pedro para e dá atenção para ele. Só que ele não quer atenção. Ele quer dinheiro. Aí Pedro diz assim: então olha para mim. E ele olha esperando receber alguma coisa, e Pedro diz: eu não tenho dinheiro. Então eu acredito que esse homem, por uma fração de tempo, ele se criou uma raiva no seu coração, uma frustração. Só que Pedro ele completa a frase. Ele diz: eu não tenho dinheiro, vírgula, mas o que eu tenho, isso eu te dou. E isso aqui não estava na programação do coxo. E eu quero pregar sobre isso e encerrar a mensagem para irmos para casa cheios de alegria e cheios do Espírito Santo. Eu não sei como você chegou aqui hoje. Eu não sei quais são as suas expectativas. Mas o Espírito Santo de Deus, ele está gabarito para te dizer
o seguinte: não subestime o culto. Não subestime as reuniões onde os crentes se reúnem para louvar e adorar a Deus. Não subestime as reuniões onde um crente louco abre a boca para pedir por fogo do céu, para clamar por avivamento. Não subestime um ambiente onde há pessoas com fé, que creem no sobrenatural e mais andam com Jesus, que conhecem a capacidade dele de operar milagre. Não subestime cultos onde tem pessoas que foram batizadas pelo Espírito Santo, que foram batizadas com fogo, que falam outras línguas, que foram cheias do poder de Deus. Não subestime. Eu não sei qual foi a sua expectativa ao ouvir esta reunião assim. Mas este homem aqui não tinha expectativa alguma de ser curado nesse dia. Mas foi exatamente nesse dia que Deus decidiu curar ele e mudar a história da vida dele. Ele não esperava por isso. Quando ele estende as mãos e até o seu rosto, porque Pedro pediu, olha para mim, ele não esperava receber a cura. Ele estava acostumado a receber esmolas. Mas nesse dia aqui foi diferente. E tem dias, irmãos, que é diferente. É por isso que você tem que vir preparado. É por isso que você tem que trazer o lenço. A toalhinha, quando você vier para o culto, não deixa de trazer o lenço, a toalhinha, não. Não deixe de acreditar que você vai se derramar nesse lugar aqui, porque Cristo vai te alcançar. Não deixe de crer que alguém doente vai ser curado. Não deixe de crer que alguém endemoniado vai ser liberto. Não deixe de crer que alguém frio vai ser avivado, renovado. Prega contigo as suas expectativas do Senhor. Porque este dia aqui foi diferente. Este homem é um homem que todos os dias estava lá. Está acostumado. Tem gente que está acostumada a ficar no tempo. Tem gente que está acostumada e é satisfeito só com as molas. E quando ele estende a mão, ele pede aquilo que lhe satisfaz. Esmola. Só que com Jesus é diferente. Quando Jesus se encontra com este rapaz aqui, a história da vida dele vai mudar. Porque Jesus sabe e conhece a necessidade dele mais do que ele mesmo. Porque a expectativa de hoje é em receber esmola. Mas Deus sabe que a necessidade dele é de levantar e andar. Então Deus não cumpre aquilo a qual ele está pedindo. Deus não dá aquilo que ele está pedindo. E isso é bíblico, porque Paulo vai dizer que nós, se eu não me engano, Paulo, que nós oramos e pedimos e não recebemos, porque pedimos mal. Tiago. Por quê? Porque pedimos para o nosso próprio deleite. Paulo vai dizer que o Espírito Santo, porque nós não sabemos orar, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então Deus conhece a nossa necessidade. Deus conhece a tua necessidade mais do que você mesmo. Exemplos para entender. Talvez você chegou aqui com uma dívida. Talvez você chegou aqui hoje devendo um boleto, uma conta de luz. De repente você chegou aqui com uma necessidade e apresentou essa necessidade para Deus. E isso está correto e bíblico. Nós devemos apresentar as nossas necessidades diante de Deus. Porém, ao apresentar a nossa necessidade diante de Deus, precisamos entender algo importantíssimo que se chama propósito de Deus.
Como é que funciona? Eu tenho uma necessidade. Eu apresento ela diante do Senhor. Porém, eu preciso entender que há um propósito debaixo do céu. E eu descanso nisso. Por quê? Paulo diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e amam debaixo do seu propósito. Então, ainda que a minha necessidade apresentada a Ele não seja correspondida, não seja atendida por Ele, eu preciso orar assim: Senhor, todavia, é feita a tua vontade. Ah, Vitor, mas eu vou continuar com a minha dívida? Ah, Vitor, mas eu vou continuar com a minha enfermidade? Ah, Vitor, mas eu vou continuar com a minha necessidade? Porém, há um propósito maior do que a minha dívida, há um propósito maior do que a minha enfermidade, há um propósito maior do que a minha necessidade. E quando eu entendo isso, eu consigo viver feliz, satisfeito em Deus, mesmo estando com dívida, feliz, satisfeito em Deus, mesmo estando com uma enfermidade, feliz, satisfeito em Deus, mesmo estando com uma necessidade. Porque se a necessidade apresentada a Ele não foi sanada por Ele, logo eu entendo, é um propósito maior. E Ele conhece, Ele sabe mais do que eu qual é a minha real necessidade. Porque os meus olhos são limitados. Quando eu olho para lá, para mim em frente, eu enxergo uma parede diante de mim. Deus não. Deus, quando olha, Ele enxerga através da parede. Porque a sua visão, a sua capacidade é maior que a minha. Com isso, também os seus planos, os seus projetos são maiores do que os meus. Então aqui eu preciso entender isso. Quando eu entendo isso, eu sou capaz de descansar em Deus. Ainda que a minha necessidade não for atendida por Ele, eu estou levantando a minha mão para o céu como este e glorificando o nome de Jesus. Quem está lá fora e está observando não está entendendo. Por quê? Porque a lógica é: só vai entrar no templo dando glória, pulando, saltando, depois que for curado. Só que quem tem a revelação, quem tem a intimidade com Deus, com Jesus, vai entender que não é por aquilo que Ele fez que eu estou glorificando. Não é por aquilo que Ele fez que eu estou soltando e entrando alegre na presença do Senhor. Mas é por aquilo que é por quem Ele é, e não por aquilo que Ele fez, ou pode fazer. Ao entender isso aqui, Deus não tem problema nenhum em realizar um milagre na minha vida. Deus não tem limite nenhum em sanar a minha dificuldade financeira, em curar a minha enfermidade ou sanar as minhas necessidades. Deus não tem problema nenhum com isso, porque Deus tem todo o poder. E o nome de Jesus, como nós lemos, é a fonte do poder, de todo o poder. Agora, quando nós entendemos que Cristo tem um propósito sobre todas as coisas, e que nós precisamos adorar e andar com Ele não por aquilo que Ele pode fazer, mas por quem Ele é. Quando entendemos que nós precisamos pôr a nossa vida debaixo do propósito determinado no céu para cada um de nós, aí nós temos paz para caminhar com Ele. E quando nós temos paz para caminhar com Ele, as coisas fluem naturalmente. O milagre acontece. E eu já passei por diversas vezes por isso. Em situações em que eu clamei e entreguei a Deus. Só que enquanto eu não descansei, a coisa não aconteceu. Quando eu pude entender que, independente daquilo que pudesse acontecer comigo, a presença de Deus, aquilo que Deus teria preparado para mim seria maior do que aquilo que eu estava vivendo, as coisas caminharam, o milagre aconteceu, houve cura, houve libertação, eu conseguia experimentar o sobrenatural de Deus. Então esta era a mensagem.
Isto é aquilo que Deus está fazendo. Deus já está fazendo. Traga a sua fé para se alinhar com aquilo que Deus já está fazendo. E aprenda a descansar nele. Aprenda a descansar no Senhor. Entenda uma coisa. Jesus, ele é o maior interessado em te ver bem-sucedido. Tá bom? Jesus, ele é teu amigo. Ele é o maior interessado nisso. Só que o fato de Jesus ser teu amigo e caminhar contigo não te isenta de passar por situações que você não gostaria de passar. Ok? Beleza? O fato de você ser amigo de Jesus não te isenta de passar por situações ruins. E qual é a diferença minha de que sou amigo de Jesus para quem está no mundo? O ímpio. É que o ímpio também não está isento de passar por problemas, ele passa. O sol nasce sobre todos, a chuva cai sobre todos. Só que o ímpio passa, mas passa sozinho. E nós passamos, mas Jesus passa comigo, passa contigo. Então se alegre no Senhor, seja satisfeito no Senhor. Seja satisfeito no Senhor. Eu não sei se eu fugi do texto. Eu acho que eu fugi. Mas eu quero liberar aquilo que Deus está colocando no meu coração. Eu não quero pregar o que eu sei. Eu quero pregar o que Deus quer que eu pregue. Eu quero falar o que Deus quer que eu fale. Então, se nós entendermos e formos satisfeitos nele, as demais coisas nos serão acrescentadas. Tem milagre para você. Deus, ele é o maior interessado em curar a enfermidade, em fazer com que o sobrenatural aconteça. Ele é o maior interessado nisso. Mas nós precisamos aprender. Tem milagre para você. Mas seja satisfeito nele. Por favor, aprenda. Aprenda e entenda. Por favor, seja satisfeito no Senhor. E quando você for satisfeito no Senhor, nada será capaz de desviar você da presença dele. Nada será capaz de desviar você da presença dele. Aleluia, o diabo vai fazer o que for, meu irmão, para te bombardear, mas nada vai ser o suficiente para te derrubar. Porque quem é satisfeito nele, quem não quer nada, quem não tem falta de nada, não tem como ser derrubado por Satanás. Quem só quer Jesus, quem é satisfeito em Jesus, não tem como ser derrubado por Satanás. Irmão, pode estar dando tudo errado. Irmão, pode estar sendo difícil, pode estar doendo. Mas quem é satisfeito nele, quem aprendeu a caminhar com ele, e se satisfazer em sua presença. Meu irmão, não tem inferno, não tem portas de inferno que possam ficar diante de um crente satisfeito em Jesus. Então seja satisfeito em Jesus. Fique de pé.